Mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona. Desta vez não vou ficar animado, que não tem como ficar animado com a bosta do jogo de hoje. Beleza? Então é isso, mais um vídeo do canal da Bolívia que me emociona. Dessa vez a gente vai fazer o pós-jogo do empate com gosto de vitória, mas que pode ter custado o nosso ano, custado o ano de 2025 e 2026, aqui no canal da Bolívia que me emociona. Beleza, indo direto pro ponto, o Sampaio, ele entrou com a seguinte escalação, que eu não sei porquê, o Zé Augusto olhou pra droga dessa escalação, olhou esse time e disse, vai dar certo, porque eu sou genial, porque eu sou demais, beleza? Eu acho incrível, porque ele quis ficar 2 passos à frente, tropeçou, caiu e ficou para trás. Foi isso que aconteceu já de início. Mas como é que veio o Sampaio para a partida de hoje? O Sampaio veio com Renan Rinaldi no gol, né, com a número 1, a zaga de Wesley Barbosa, Ian Christian, a lateral direita de Bal e a lateral esquerda de Wadson, e o Bal horrível, beleza? O meio de campo de Cavi, que também não foi muito bem, Cássio, que foi péssimo, Pedro Dias, que foi mediano, o Alan Stace, que foi horrível, Nadson, o pior da partida, e o ataque de Jean Felipe, que não deu nem para dizer alguma coisa, porque o rapaz simplesmente nem tocou na bola, certo? Então foi essa a escalação da equipe do Sampaio, foi assim que o Sampaio entrou para campo, e a partir disso a gente começa realmente a ver o horror que foi essa partida de um time que simplesmente não jogou, de um técnico que basicamente só fez besteira. O cara que entregou, o Zé Augusto entregou o jogo, já de começo, o Zé Augusto entregou o jogo já na escalação. Na escalação, a gente já sentiu que viria merda, a gente já sentiu que o jogo ia ser ruim, que ia ser difícil, e isso se comprovou, porque ele não teve coragem nem sequer de mudar a estrutura do time. Ele não teve coragem nem sequer de fazer as alterações necessárias para que o Sampaio conseguisse vencer. E morreu abraçado com os bagres dele. Essa é a realidade. Morreu abraçado com as drogas dos bagres dele, com um jogador que eu não sei por que, da onde ele tira, que acha que funciona. Porque o Sampaio tem que viver um ciclo, tá? 3 anos vivendo um ciclo com os mesmos jogadores que já mostraram que não entregam nada nessa equipe. E eles estão aqui sempre para infernizar a vida do torcedor. E quando traz contratação, são contratações que demonstraram ser fracas. São contratações que demonstraram ser fracas. Porque o Ian Felipe eu não posso dizer nada. Mas o Romarinho, pelo amor de Deus. O Pedro Talisca também foi outro que é complicado. Certo? Mas vamos para o que interessa. Vamos direto para a partida. O começo de jogo da equipe do Sampaio. Já no começo ali, com 7 minutos de jogo, a gente já percebia que ia ser um jogo tenso. Entendeu? Naturalmente era para ser um jogo tenso por ser um jogo de pré-oitavas, um jogo que valia a vida para os dois times. Lembrando que o Manaus também, se perder, vai ficar sem calendário. Beleza? Mas aí as duas equipes tentando impor o seu ritmo, tudo. Isso permaneceu ali até os 10 minutos, porque eu também fiz as anotações aqui então. Isso ficou ali até por volta dos 10 minutos. Quando bateu esses 10 minutos, a gente começou a perceber que o Manaus começou a tomar as rédeas do jogo, começou a avançar, começou a criar chances, só que não aproveitava e o Sampaio simplesmente aceitando. O Sampaio não conseguindo criar. Os jogadores escalados pela equipe simplesmente não conseguiam fazer nada. Não conseguiam fazer nada. Nada. Nulos, inexistentes no jogo. Quando já bateu de 15 ali, por volta de 15 a 20 minutos, meu amigo, a gente já percebeu que o negócio, a vaca tinha ido pro brejo. Na escalação a gente já sentiu. Aos 20 a gente já viu que já tinha dado ruim. Beleza? Porque a partir desse momento, quem começa a pressionar, quem começa a chegar, quem começa a levar perigo, porque a gente precisa ser justo, e o Manauara não chutou também ao gol, não fez o goleiro trabalhar, mas teve aquele volume, teve aquela pressão, teve aquela chegada, foi a equipe do Manauara ali entre os 15 e 20 minutos. Aí, dando uma impressão de verdade que parecia que o Sampaio estava jogando fora de casa. Que é o Sampaio que estava ali buscando um empate jogando lá em Manaus. Essa que era a realidade. Porque o jogo foi na Colina. Os dois jogos são na Colinas, pelo jeito. O jogo de hoje foi na Colina, porque o Sampaio se comportou como um time que não estava jogando em casa, que nem sequer se teve o trabalho, a capacidade, a pretensão de pressionar os primeiros 15 minutos, de fazer aquela pressão que se faz jogando em casa, porque o Sampaio foi tão nulo, um time
tão ruim, um time tão bagre, não tem palavras assim para definir o que veio o Sampaio hoje. Foi tão bosta, ridículo, que nem conseguiu pressionar a equipe do Manauara. Essa é a realidade, gente. Em nenhum momento do jogo o Manauara se foi pressionado pela equipe do Sampaio. Isso se continuou aos 23 minutos, que a equipe não criava, que não tinha, era inofensivo, a equipe era inofensiva, não tinha criatividade, e era um time morto em relação a ímpeto. Não existia ímpeto para esse time tentar alguma coisa. Foi isso que a gente conseguia ver, o que eu estava vendo daquele jogo até aquele momento. E aí o jogo foi nessa atuada, ali por volta dos 27, o Bal quase entrega, né? O Bal foi horrível, horrível, horrível. Alguns consideraram o pior da partida, e eu concordo. Porque esse cara demonstrou que realmente não tá para estar no Sampaio. Ele demonstrou de por que ele não deve estar no Sampaio. Porque num jogo de pré-oitavas, não é jogo do acesso. Não é jogo do acesso, é pré-oitavas, é o primeiro, é os 2 primeiros jogos, dos 6 que a gente tem que fazer para subir. E ele cagou nas calças. Essa que é a realidade, beleza? Foi isso que aconteceu. Sentiu pra caramba o jogo, sentiu pra caramba demais o jogo. E demonstra que se a gente for precisar contar dele para fazer alguma coisa, já era, que não vai fazer, que não vai fazer. Ou pior, vai atrapalhar se puder. Como muitos outros jogadores do Sampaio. Vai atrapalhar se puder. O Bal foi isso na partida de hoje também. Certo? E isso continuou. Já quando bateu os 31, que teve lá, nos 30 minutos que teve o Colin Break, teve parada técnica. Por quê? No jogo à noite? Por quê? Por quê? Mas tudo bem, né? Deixa. A gente já percebia que a tática estava errada. E a gente rezava pro Zé Augusto, no mínimo, ter a decência de, no intervalo, fazer alterações. Mas a gente sabia que não. Sabe por quê? Porque já nesse período bem aí, ele pega e manda aquecer Maurício, Talisca, Romarinho. 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Foi isso que ele fez. Beleza? E daí tu já percebia que ele, na cabeça dele, por algum motivo, estava tudo dando errado e não era culpa dele. Talvez culpa dos jogadores, talvez o Manauara, que estava fazendo alguma coisa, mas não, a tática dele ia dar certo em algum momento. Nossa, ó, com certeza deu certo. E assim se continuou, certo? Ali por volta dos 36, 37 minutos do Sampaio tem uma chegada primeiro do Manauara aos 36, aos 37 o Sampaio tenta ali construir uma chance, tenta chegar, mas não consegue. Aos 38 minutos, que foi um outro momento importante, tem uma bola na área que é rebatida, mas não sobra no pé do jogador do Sampaio, né? Porque o Sampaio, além de tudo, não tem sorte. E aí, quando dá perto dos 43, já no final do primeiro tempo, o Sampaio tentou ensaiar uma pressão, tentou fazer alguma coisa, mas não deu em nada. Um primeiro tempo apático, um primeiro tempo de um Sampaio infértil, de um Sampaio improdutivo, um dos piores primeiros tempos dessa Série D. Esse é um dos piores primeiros tempos da Série D. Eu acho que não sei se foi pior do que contra o Iguatu, mas foi um time que não existiu no primeiro tempo. Não deu um chute a gol, não pressionou, jogou assim por jogar. E o Manauara jogando para buscar resultado, entendeu? Para se sair bem. E a equipe do Sampaio ali, é só mais um jogo, né? É só mais um jogo. Porque parece que esses caras é isso, é sempre só mais um jogo. Nunca é importante. Estão desligados no mundo. Acho que essa é a realidade um pouco dos jogadores do Sampaio. No segundo tempo, as mudanças acontecem. 6 por meia dúzia. Sai o Cavi, sai o Bal, que isso aqui tinha que sair, e sai o Alan Stace para entrar Romarinho, Talisca e Maurício. Eu vou conversar um negócio para vocês. Nesse ponto bem aí, já dá para perceber que o Zé Augusto, ele queria continuar no Rio. Ele queria manter a regularidade. A regularidade de quê? De simplesmente pegar e errar tudo que tentou na noite de hoje. E ele ia conseguir. Ou ele quase conseguiu. Quase. Porque ele faz uma mudança de 6 por meia dúzia e o que realmente era necessário mudar. Porque quem tinha que entrar era o Adriano e o Carral, que eram jogadores que saberiam aproveitar, que conseguiriam fazer transições, conseguiriam fazer o facão, conseguiriam agredir, conseguiriam ser verticais. Mas não, ele tinha que tentar manter um controle que não existia. Um controle que não existiu na partida em nenhum momento,
Porque quem foi controlado foi a equipe do Sampaio Corrêa. O Manauara chegou aqui e controlou fora de casa, nos domínios do Sampaio. O Sampaio foi controlado pela equipe do Manauara. Foi isso que aconteceu. Mas na cabeça do nosso técnico, infelizmente, ele queria manter um tal controle de jogo, ele queria ter a posse de bola, ele queria ter qualidade no passe, que não existe, porque essa qualidade do passe nos nossos meias é nula, entendeu? É fajuta essa qualidade nos passes. E aí o que acontece? Com 5 minutos é um jogo que fica lá e cá, porém aos 8 uma falha da defesa, e aconteceu o que a gente não queria, mas a gente esperava. Falha da defesa, gol da equipe do Manauara, gol do Everson aos 8 minutos, que, gente, fazer justiça ao placar. A realidade é que o Manauara merecia abrir esse placar. Merecia a vitória. A real é que o Manauara merecia ser vencedor desse jogo, sabe? Merecia ganhar. A gente tem que ser justo, a gente tem que ser sincero. Ah, que o Sampaio é time grande, que o Sampaio tem a camisa pesada, que o Sampaio é o maior da Série D. Tudo isso é verdade. Mas isso tudo cai por terra se os jogadores não entendem isso. Se quem está no clube não entende isso. E essa que é a realidade, gente. Nenhum dos nossos jogadores entende isso. O técnico não entende isso. O presidente não entende isso. E aí o que acontece, gente? É simples. Tomamos o gol. E a partir disso, o Sampaio finge. É o famoso, o Manauara finge que é pressionado e o Sampaio fingiu que pressionou. E que a falta de senso de urgência de certos determinados jogadores é inacreditável. Isso também se aparecer no gol. Mas a falta de urgência de realmente entender que a gente precisava virar, que a gente precisava fazer o gol, que a gente precisava de resultado, não existiu. Porque era o Sampaio ali perdendo e os jogadores não estavam pressionando, os jogadores não estavam subindo. E aí, depois que toma o gol, aí o nosso querido técnico Zé Augusto olha, puxa, acho que eu vou botar alguém, um ponta de verdade, sabe? Um ponta realmente na posição. Tanto que ele só foi fazer isso com 15 minutos, que até os 12 o Sampaio não reagiu. Tomou gols 8 e até os 15 não fez nada. Não pressionou, não chutou, não encurralou a equipe do Manauara, não fez nada. Depois que entrou o Carral, que o time começou a fazer alguma coisa. Entendeu? Que começou, mas ainda demorou, tá? Porque ali por volta dos 19 minutos, a equipe, eu aqui nas minhas anotações, até ali os 19, o Manauara só no contra-ataque. Nos 22 a gente começa ali, nos 22 minutos, que realmente o Sampaio começa a fazer uma pressão. E que pressão é essa? Tentar uma jogada que não estava funcionando, porque o time não acertava nenhum toque, nenhum passe, droga nenhuma. Tentar alguma coisa, e aí cruzava na área e ver se alguém acertava. E nem era o Ian Felipe que estava acertando. Sabe quem estava cabeceando? O Wesley Barbosa, o zagueiro. Muito que eu tenho a criticar. Entendeu? Porque já falhou várias vezes, não passa muito confiança, mas hoje jogou bem. Mas hoje salvando. Hoje conseguiu fazer o que ninguém lá da frente estava fazendo, que era chutar a gol, ou cabecear a gol, né? Porque ele estava cabeceando. E aí aos 22 cruza e a primeira finalização do Sampaio no segundo tempo e a gol foi por meio dele. Aos 25 o Sampaio tentava ali por volta de 25 minutos. Era um parâmetro de que se não é o Wesley Barbosa para sair lá do inferno da defesa, atravessar todo o campo para cabecear uma bola mal cruzada dentro da área, porque o Natson não estava acertando o cruzamento, o Romarinho não estava acertando o cruzamento, o Ardson não estava acertando o cruzamento, o Maurício que entrou nulo, não sei porque voltou para droga desse time, não estava acertando o cruzamento, ninguém, ele tinha que se virar para poder cabecear a bosta da bola mal cruzada, o Sampaio não ia fazer nada, e o Sampaio não estava fazendo nada. Beleza? E aí, se o jogo continua, e ali depois disso, o Sampaio novamente só foi realmente chegar para fazer alguma coisa nos 35. Nos 35. A gente se passou desde a entrada ali, do primeiro chute, dos 22 até os 35, quase ali 15 minutos, sem fazer absolutamente nada. E a equipe do Manauara também não querendo fazer. Porque o Manauara, se quisesse, aproveitava e fazia o segundo gol, mas também não quis. E aí a nossa sorte, aí vamos ser sinceros, essa é a nossa sorte, que o técnico do Manauara também errou. Porque depois disso ele recuou o time. Ele queria sentar nesse resultado. Ele queria sair com esse 1-0. Mas também foi castigado, né? Porque o futebol não é justo. E às vezes isso é bom pra gente, porque o futebol não é justo. E aí o que acontece? Nisso de recuando o time, o Manauara não consegue aproveitar. Até um pouco depois, ele tem uma chance ali por volta dos 40 minutos. Por volta de 40 minutos,
Um pouco depois que o Sampaio continua chegando com jogadas aéreas na área, que o Wesley, inclusive, ele perde uma grande chance. Ele perde uma grande chance. Acho que foi isso, foi aos 39 minutos, quase fez o lance. Por volta ali desses 35 aos 39, é o Sampaio ali tentando fazer um volume, mas não conseguindo. E, tipo, na jogada seguinte, o Tobinha sai cara a cara. Ele estava impedido? Ele estava impedido. Mas ele sai cara a cara com o goleiro. Sai cara a cara com o goleiro e perde a chance. Graças a Deus, porque tá meio malzinho ele, né? Também tá meio malzinho. Inclusive, tava pedindo ele no Sampaio. E depois disso tudo, a gente chega para a parte final do jogo, aonde já nos acréscimos, o Sampaio, sem total senso de urgência, o Sampaio totalmente desligado, não entendendo o que realmente necessitava, e aí tocava a bola de um lado, tocava a bola do outro, toca para cá, toca para lá, vira para cá, vira para lá, e nada de conseguir nada, nada de conseguir fazer alguma coisa. Onde, inclusive, ali por volta dos 41, Carral mostrou de por que ele tinha que ter sido titular. Ele faz uma jogada que simplesmente ele puxa um pouco mais de trás e sai carregando metade do time. Ele leva metade do time do Manaus com ele. Mas infelizmente ele não conseguiu finalizar porque é um jogador de Série D, ele está jogando de Série D. Então, gente, se o cara consegue driblar, se o cara consegue passar do jogador, segurar o tranco e ainda quer que ele finalize, você não é jogador de Série D, gente, com todo respeito. Então ele conseguiu fazer o mais difícil, que foi furar a defesa do Manauara. Boa e bem postada a defesa do Manauara, porque o Sampaio também consagrou. Porque o Sampaio adora consagrar a defesa. Entendeu? Porque o Sampaio faz um esforço. Sampaio adora consagrar zagueiro, adora consagrar goleiro, adora consagrar lateral, fazendo o esforço de tomar as piores decisões possíveis. E foi muito isso também da equipe do jogo do Sampaio no dia de hoje. E ia ser isso. E tipo assim, ao meu ver, aos 46, né, acontece o gol do Sampaio, num cruzamento na área, falha da defesa da equipe do Manaus, o goleiro David sai muito mal, o Tobinha vai afastar e praticamente devolve a bola para o meio de campo, e o Ian Christian aparece para fazer o gol de empate. Beleza, fizemos o gol de empate. O que normalmente se faz no gol de empate? Tu pega a bola dentro do gol e corre para o meio de campo, manda todo mundo voltar e vamos para cima para tentar essa virada. O cara foi comemorar como se a gente tivesse feito 1-0. O cara foi comemorar como se o Sampaio acabou de abrir o placar, pressionamos 90% do jogo. Pressionamos 90 minutos e saiu o gol. E ele comemorou como se a gente tivesse feito isso. E não que a p do Sampaio estava precisando do resultado, estava perdendo em casa e fez um gol do empate. Não era o gol da vitória, foi o gol do empate. E ele sai comemorando. Ai, é gol, tal. O que mostra o senso de urgência enfiado na bunda. É isso, o senso de urgência dos jogadores do Sampaio, o entendimento do momento do jogo são enfiados na bunda desse time. É o ponto a se colocar. Eu achei isso maravilhoso. Certo? Achei isso maravilhoso. Tava de parabéns. Poderia até conseguir virar. Se o jogador tivesse botado na cabeça que a gente precisava. Porque o empate tá bom. É mais antes o empate que a derrota. Né? A gente que ficou 3 anos, né, sem vencer fora de casa. Né? A gente que vai pegar um time que joga muito bem em casa, num estádio que é difícil, num estádio que é complicado. Ai de você, torcedor. Ai de você, torcedor, se não acreditar. Porque você é pessimista. Porque você é energia negativa. Entendeu? Mas tudo bem o jogador pegar a porcaria da bola, fazer o gol e pegar a porcaria da bola e sair. Não, ele não pode fazer isso. A gente tem que comemorar como se fosse o gol do título. Isso é uma outra coisa que me irritou pra cacete nesse jogo. Das várias coisas que me irritou pra caramba nesse jogo. No fim, o Sampaio não consegue, porque o Sampaio, de novo, sem senso de, como te falei, como eu falei a vocês, sem senso de urgência. Sem senso de urgência de tentar acelerar o jogo, de tentar acelerar as jogadas, jogador segurando bola, jogador olhando para o lado, acelera a jogada, meu parceiro. Faz o simples, o Sampaio não tem isso, não teve isso em nenhum momento do jogo. Não se teve o trabalho de acelerar, de fazer 2 trocas de passe rápido, por causa de uma corrida infeliz de ter sentido o jogo de um time muito mal escalado. E no fim a gente termina com empate. A gente termina com empate, que dos males é o menor. É o menor. Mas assim, torcedor, de coração, para você, a gente vai fazer. É um milagre. É milagre. Esse time, ele é fraco. As contratações que chegaram até agora não contribuíram e eu não sei se vão contribuir. Eu não sei. Porque no jogo de hoje também que o técnico resolveu ajudar
e cagar tudo, ficou muito difícil. Mas as contratações não agradaram, beleza? As contratações não agradaram. O jogo lá vai ser complicado pra caramba. E que o Sampaio vai ter que jogar por uma bola. Que o Sampaio vai ter que jogar pelo contra-ataque. Que o Sampaio vai ter que jogar pelo empate. Porque eu não vejo o Sampaio ganhando. Na verdade, eu vejo o Sampaio eliminado. Me desculpe estar falando isso, torcedor. Me desculpe, pode ser no calor do momento. Pode ser que eu esteja errado. Porque o futebol prega peças. Mas eu só vejo o Sampaio eliminado nesse jogo. Ou fazendo uma classificação milagrosa. E um jogo que vai matar torcedor. E um jogo que vai levar torcedor para o hospital. Porque vai ser pressão, uma pressão insuportável de 90 minutos. A gente vai ter que torcer para mística. Porque se a gente for esperar desse clube, vai fazer uma graça igual fez de hoje. E sabe o pior? Pior que a gente sabia, a gente sentiu, eu fiz um meme todo sentindo que isso ia acontecer. Mas é isso. O pior da partida foi o Nadson, Bal e Nadson, é a disputa. Em campo, os dois. Porque eu não sei o que o Nadson faz para ficar 90 minutos dentro de campo. Eu não sei. Se provou que ele não estava funcionando, que ele estava errando tudo que era possível. Até o que não estava tentando, ele errava. E ele ficou. E ele foi premiado com 90 minutos de jogo. Como eu falei, deixar ele 90 minutos em campo é dar um tapão, com a mãozona assim abertona e com toda a força do mundo na cara do torcedor do Sampaio. Dos inúmeros tapas que tem levado durante esse ano. De todos. Até da imprensa tá levando tapa. Até da imprensa tem levado tapa também. E o torcedor se lascando. E o torcedor que se lasque. E Nadson 90 minutos é isso. Nadson 90 minutos é escânio com o torcedor. O Bal, ridículo. Não serve. Para a Série D, ele não tá pronto. Ok? Bal, ridículo. Alan Stacey, uma perninha do cacete. Uma perninha do cacete. Entendeu? Tá aí porque ele tá no Sampaio. Que ele sai rodando em bando de time. Porque essa perninha bem aí. Só joga quando quer. O Cássio, meu amigo, não tem nem o que dizer. Chegou aqui, nunca jogou bem. Nunca jogou bem. Essa é a realidade. Em nenhum momento ele teve um bom jogo. Em nenhum momento ele engrenou. E aí botam ele de titular. Mas, definitivamente, o Nadson foi o pior da partida. O melhor poderia ser o Ian Christian. Poderia ser ele. Entendeu? Porque fez o gol e tal. Mas não tem como. Foi o Wesley. Se o Sampaio teve uma mínima, pequena chance de sonhar com algum resultado, foi por causa dele. Foi porque ele estava indo lá para a área cabecear, tentar alguma coisa. Errou os cabeceios tudinho. Mas no jogo que ninguém estava chutando, ele fez alguma coisa. Ele tentou alguma coisa. Beleza? Então é isso. Não é um jogo, é um desabafo. Eu estou extremamente irritado com esse jogo. E meu amigo, torcedor, se você está sonhando com acesso, eu vou repetir de novo o que eu falei agora. Antes. Se você está sonhando com o próximo jogo uma vitória, desencane. É milagre. A partir de agora, o que o Sampaio tem que fazer é milagre. É sobreviver. Vai ser sobreviver. Porque o que tudo indica, o Sampaio não vai vencer lá. O Sampaio não vai ganhar lá. O Sampaio vai lutar com tudo que pode por um bom resultado. Por um empate, por uns pênaltis, por uma classificação nos pênaltis. Vai lutar para tentar achar um gol milagroso e sair com 1-0 sofrido nos 90 minutos. E daqui em diante, para sonhar pelo acesso, é milagre. É milagre atrás de milagre, irmão. Tem que chamar aquele padre de novo. Tem que chamar 3 padres, 5 padres, todas as religiões possíveis para abençoar aquele resto de CT que sobrou e ver se dá alguma coisa. Porque com esse time do Sampaio, com um técnico que já tem um time que tem lá suas limitações, que é complicado de jogar e que das poucas peças boas que tem ele não coloca, claramente sabotando a equipe do Sampaio, meu amigo, me desculpe, acesso não vem. É sem calendário 2026 e se não abrir os olhos, é sem calendário em 2027. Ok? Sinto muito falar isso. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que esse vídeo no futuro possa ser usado contra mim, com o Sampaio ganhando a Série D. Mas eu preciso falar a realidade. E a realidade hoje, que muda, porque as coisas mudam muito rápido, é de um Sampaio caminhando para a eliminação. Beleza? Então é isso. Vídeo. 24 minutos de vídeo. Só de tão irritado que eu tô com esse empate. É isso. Muito obrigado e dane-se. Tchau. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BECMEM1923.
Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também, e até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Grifes. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, o seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com um preço baixo e qualidade, a TVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Grifes, nosso cupom BQM 1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio às vezes à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME. Agora pode assistir o vídeo.